Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Vamos ver uma partida aqui, olha, misericórdia aqui essa partida, a gente vai entender por quê. Mas ela aconteceu aqui na grande final aqui entre o Magnus Carlsen e o Hikaru Nakamura aí no Airthings Masters 2023. Já fiz um vídeo mostrando que o Carlsen foi o campeão, né? Ele cria o torneio, dá a premiação, ganha o torneio e ganha a premiação. Esse é o The GOAT de verdade, né? Mas a gente vai ver aqui a última partida que eles jogaram, tá bom? E antes eu quero dar um toque pra você, na tua empresa, você quer automatizar os processos da sua empresa? Você acha que isso é difícil, né? Você acha que isso é caro, né? Não, galera, estamos falando aqui da 4MDG. Nunca foi tão fácil automatizar o seu negócio, tá bom? Olha aí, ficou mais rápido do que finalizar a leitura dessa frase aí, automatizar os seus processos aí da sua empresa, tá bom? A 4MG tem uma plataforma low code, significa que ninguém vai precisar programar e você pode ali fazer workflows inteligentes em poucos minutos e eliminar as tarefas manuais aí da sua empresa, tá? Workflows dinâmicos, aqui é tudo drag and drop, tudo com clique e com um preço muito bom aí para sua empresa, tá? Você não vai ter que investir horrores nem nada disso. O retorno com certeza vai existir, você vai reduzir custos, reduzir problemas na tua empresa, automatizando ali e criando esses workflows, tá bom? Entre em contato com a 4MDG, eu vou deixar aqui o link, você preenche o formulário e solicita uma demonstração gratuita para tua empresa, tá bom? Eu vou deixar o link aqui para você preencher o formulário e acabar de vez com as tarefas repetitivas e manuais da tua empresa. Bom, galera, vamos dar uma olhada lá na partida então. A gente tem aqui a última rodada e a seguinte situação: o Magnus Carlsen ganhou uma partida, eles empataram duas e portanto essa é a quarta rodada e o Nakamura tem a obrigação de vencer. Obrigação de vencer depois o Armagedon e depois vencer mais um match se ele quiser ganhar aí o torneio, né? A gente já sabe que isso não foi possível, mas vamos ver o que aconteceu nessa última rodada. O Nakamura abriu com o cavalo F3, o Naka tem a obrigação de ganhar. O Carlsen respondeu com D5 e depois deles fazerem aqui os seus respectivos fianquetos, o Nakamura coloca o rei em segurança. E o Carlsen aproveita para formar um forte centro de peões com o lance E5. O D3 foi jogado, o cavalo C6 desenvolve, E4 luta pelo centro, mais uma vez o Nakamura vai para aquela defesa índia do rei de brancas, né? Uma especialidade do Nakamura, essa defesa. E o Magnus Carlsen aceita capturar o peão, trocar aqui as torres, e ele poderia... agora ele segue desenvolvendo aqui simplesmente o Magnus Carlsen, né? Não tá naquela situação de capturar o peão de E4. Cavalo F6 foi jogado, cavalo C3, temos aqui o bispo em G4 cravando, aqui o cavalo incomodando bastante, bispo E3 lutando pela casa de D4, e aqui o Carlsen faz um A6 profilático aí, H3 questiona o bispo, o Carlsen fala tudo bem, vamos trocar, bispo por F3 e aqui H5, o que é isso, hein? Magnus Carlsen não liga de deixar o par de bispos pro Nakamura e solta um H5 com o rei no centro, que confiança do campeão mundial! E o Nakamura fica bugado nessas horas. Jogou aqui com o bispo G5 e o Carlsen já começa a ficar melhor aqui, porque agora ganhou a casa de D4 aqui pro cavalo, né? Nakamura normalmente aqui jogaria um lance mais agressivo, como o cavalo D5, né? Mas aqui rei G2, mas aqui tem o efeito Carlsen, né? Ele vai para um lance e agora permite aqui o lance cavalo D4 pro Magnus Carlsen. O Hikaru Nakamura protege agora o bispo com o rei G2. O Carlsen joga aqui um C6, controla bastante aqui o centro. Torre de A em C1 foi jogado, protegendo agora o peão aqui de C2. E o Carlsen segue com o cavalo D7, olha só, né? Saindo aqui da frente do bispo e rumando o cavalo para outros lares. Bispo em E3 foi jogado, temos o bispo agora em H6, cravando o bispo de E3, que é isso? Que loucura! Temos aqui bispo por H6, torre por H6, o Carlsen quer manter o cavalo dele aqui no centro. Nakamura segue com o cavalo B1, pronto para expulsar o cavalo daí. E o Carlsen melhora a posição do rei, que maestria, né? Impressionante. Aqui C3 foi jogado e o Carlsen fala, passa esse bispo pra cá, cavalo por F3, rei por F3. E lembra aquele lance lá H5? H4 agora, galera. Que é isso? É impressionante. Isso daqui que a gente presencia é histórico, galera. G4 foi jogado, cavalo C5, temos aqui cavalo em D2 e agora o Magnus Carlsen passa o cavalo aqui para E6, Nakamura segue na luta, cavalo C4 e agora F6 protege o peão central, cavalo A5 vem para cima dos peões, Magnus Carlsen se protege com torre B8 e torre D2, o Nakamura, um grande jogador, prepara para dominar a coluna D. O Magnus Carlsen precisa se recompor, volta a torre para H8 e depois do Nakamura dobrar as torres, o Carlsen, que só precisa do empate para vencer o torneio,
propõe a troca de torres. Temos aqui algumas trocas e agora G5 seguiu aqui o Nakamura, entregando o peão para ganhar. Aqui a desestabilizar, que desestruturar os peões aqui do Magnus Carlsen, né? E colocar o rei dele e deixar o rei bastante ativo. O Carlsen aceita o desafio e a partida segue com o cavalo C4, atacando o peão central. Cavalo em F7 foi jogado pelo Magnus Carlsen, protegendo ambos os peões. E aqui B4, o Nakamura vai tentando deixar o Magnus Carlsen meio que sem lances. O Carlsen segue com torre C8, prometendo aqui um C5. Rei E2 foi jogado, B5 primeiro. E depois de cavalo E3, o Magnus Carlsen começa a fazer lances aqui muito instrutivos, muito instrutivos. Essa partida é muito legal por conta disso, né? A gente olha para essa posição e fala o que jogar aqui de negras, né? O que jogar aqui exatamente? Porque esse cavalo tá meio guardião do peão central, a gente não quer tirar o cavalo daí agora e tudo mais. Mas o Magnus Carlsen vai para um lance espetacular aqui, ele vai para o lance instrutivo aqui, olha que bonito. A5, galera, bonito, né? E depois de B por A5, torre A8, o Magnus Carlsen vai recuperar o peão e ter uma torre muito ativa para atacar esses cacos de peões aqui do Ricardo Nakamura. A partida seguiu com o cavalo C2, aqui o Nakamura mais uma vez, né? Se ele tivesse no seu... talvez jogando ali contra o Firuja, jogando alguém ali forte, mas que ele se sente à vontade, talvez ele fosse jogar o melhor lance da posição aqui, A4, devolvendo na mesma moeda, né? A4 igualaria para as brancas. Depois de torre toma e das trocas aqui, as pretas têm um peão a mais, mas são peões dobrados aqui na coluna G, o resto tá meio simétrico, né? Então, não fica muito claro aqui se as pretas conseguem ter alguma vantagem, mesmo com esse peão a mais, né? Mas aqui o Nakamura, efeito Carlsen, bate sobre ele mais uma vez, ele segue com o cavalo C2 com a ideia de atacar o peão de C6, no entanto o peão de A5 cai com muitos alvos aqui na posição, né? Torre por A5 foi jogado, o cavalo B4, o Magnus Carlsen não quer que esse peão caia com cheque, por isso ele segue simplesmente com rei E6, traz mais uma proteção para o peão. Aqui cavalo por C6 foi jogado, torre por A2 vem com cheque, rei F3, e nessa posição o Magnus Carlsen faz mais um lance muito, muito instrutivo, porque mais uma vez, o que jogar aqui? O Magnus Carlsen tem muitos lances bons aqui, se você está enxergando torre C2 ou torre A3, perfeito, ir para cima desse alvo aí, que é esse peão, né, bastante enfraquecido, mas o Carlsen vai para o melhor lance aqui da posição, ele vai para o bonito e instrutivo lance, olha que legal, galera. G4, né? Com a seguinte ideia de tentar desviar o rei da proteção aqui do peão de F e se livrando do peão dobrado, né, galera? E depois, se cair o peão de H, tá caindo aqui com cheque, enfim, uma ótima posição aqui pro Magnus Carlsen, né? Então o Nakamura segue aqui com H por G4, mas agora o Magnus Carlsen ganhou algumas coisas com isso e ele ganhou a casa de G5 pro cavalo, né? Muito legal observar, portanto, esse tipo de manobra aqui muito instrutiva, né? Onde você entrega um peão, mas ganha atividade para as peças. H por G4, torre C2 primeiro foi jogado pelo Magnus Carlsen, ele vai bombardeando, ele vai minando o adversário. E o Nakamura nessa posição joga o lance torre D3 e o Magnus Carlsen aqui num ato de misericórdia aceita aqui o empate, propõe um empate aqui nessa partida, claro, o empate já dá o campeonato aqui pro Magnus Carlsen, essa foi a última partida, portanto a partida que deu o campeonato, né? Mas aqui empatou por misericórdia, galera, aqui as pretas estão completamente ganhas, né? Cavalo G5, o rei é obrigado a ir pra G2, H3 dispara o peão passado, o rei tem que ficar sentinela aí, tá vindo torre com cheque, tá vindo torre em F1, cai, vai cair esse peão aí de F2, né? E aqui, enfim, não dá mais, né? A torre não consegue proteger, porque se não cai a torre, se jogar um F3, tá vindo aqui uma sequência completamente esmagadora, né? Completamente vencedora. Ah, Rafa, mas não tem perpétuo aí? As brancas não conseguem, né, fazer algum cheque perpétuo aí? Pode tentar, né? Mas realmente aqui tem que tomar alguns cuidados, porque as brancas vão ficar cheias de peões aí, né? Então tem que tomar alguns cuidados, tem que jogar direitinho aí, porque é muito peão, cavalo, rei, torre, é muita peça aqui próxima do rei do Magnus Carlsen, né? Se você me der essa posição de negras na minha mão contra o Nakamura, eu não sei não o que pode acontecer. Mas nas mãos do Magnus Carlsen, isso aqui é uma vitória com certeza, né? Com certeza, mesmo contra o Nakamura. Galera, uma partida de misericórdia aqui do Magnus Carlsen contra o Ricardo Nakamura. Mais uma vez o Magnus Carlsen fez uma precisão monstruosa, né? 90.8 contra 35.9, ele só precisava do empate, portanto tá tudo certo, deu a saída honrosa ali pro Nakamura, né, e ganhou aí, portanto,
o campeonato Earthings Masters 2023. É isso, galera, é isso. A gente fica com saudade, já fica querendo o próximo torneio aí do Magnus Carlsen, né? Pra ver as partidas dele. Mas a gente segue cobrindo aí as partidas aqui normalmente no canal. Quero agradecer a você pela sua presença, pela sua audiência. Um grande abraço pra todos vocês e até a próxima. Valeu!